Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Estudo Central. Estou muito feliz que você está nos acompanhando e eu já vou te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita esse momento para se inscrever. Deixa aqui também seu like, seus comentários, compartilhe os nossos conteúdos. Assim, essa mensagem vai chegar ainda mais longe. E olha, estamos aqui finalizando esse trimestre. Que jornada! E aí eu quero saber, conta aqui para mim nos comentários, você acompanhou toda essa sequência de Efésios? Se você não acompanhou ainda há tempo, todos os vídeos estão salvos aqui no nosso canal. E eu quero aproveitar e te fazer um convite. A lição do próximo trimestre, ela já está disponível. Missão de Deus, minha missão. Olha que tema inspirador. Então, se você ainda não fez a sua assinatura do próximo trimestre, esse é o momento. É só acessar a Casa Publicadora Brasileira ou procurar uma igreja adventista mais próxima de você e garantir a sua lição do próximo trimestre. Eu estou aqui com convidados muito especiais, porém, antes de apresentar eles para vocês, eu preciso mandar um abraço muito especial para pessoas que estão nos acompanhando aqui de maneira recorrente. É ele, Valdemir Souza, o José Oliveira, lá de Miguel de Pombal, da Bahia, meu estado. Cláudia Santos, de Bacabal, Maranhão. José Audisto, de Ibiapina, Ceará. E Wanderson, lá da província de Aragão, Espanha. Que legal saber que vocês acompanham aqui o Estudo Central. Sem mais delongas, vou apresentar os nossos convidados. Estou aqui com o pastor, vou olhar para não errar o sobrenome, João Alama. Acertei, pastor? Só faltou o Ricardo. Pastor João Alama, que está aqui com a gente. Ele que é distrital aqui na região sudoeste paulista, lá em Araçoiaba da Serra, correto? Correto. Isso aí. Temos aqui também Aparecido de Souza, Isso. conhecido como Cido. Cido. Aparecido ou Cido aqui na nossa lição, como eu devo chamar? Pode ter sido. Cido, Fique à então, olha, vontade. você também já é íntimo nosso, pode colocar o nome do Cido aí nos comentários, tá bom? Ele é ancião aqui da Igreja Central. Cido, que bom ter você aqui com a gente. E olha, para começarmos, eu quero te fazer um convite. Você pode orar para a gente começar o estudo da nossa lição? Posso, com certeza. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos por esses momentos que passamos aqui, reunidos, para falarmos um pouco mais sobre Ti, ó Deus, também estudando a Tua Palavra, Senhor. Que cada um que esteja neste momento ouvindo, buscando aprender, esteja assistindo, seja abençoado por Ti. E nós aqui também, nos abençoe para que tudo o que falarmos seja falado conforme o Teu querer, Senhor. Seja a Tua boca mesmo falando através de nós. Te peço e agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Chegamos ao final do trimestre sobre esse livro maravilhoso, né, que é o livro de Efésios, sobre esse livro maravilhoso que foi o livro de Efésios. E que imersão, hein, pastor? E aqui a gente começa nessa lição 14, que tem como tema a essência de Efésios. Nós vamos, de fato, fazer aquele grande resumo e nos debruçarmos sobre os capítulos e de como Paulo advertiu, mostrou a graça, de como ele lidou com esse povo. Bom, aqui no domingo, ele já fala para a gente, depois de contextualizar ali no sábado, que nós somos abençoados por Cristo. Paulo começa, né, a lição de domingo fala disso, que Paulo traz esse sentimento para o povo de Efésios, nós somos abençoados por Cristo. Como saber dessa certeza impacta não apenas o povo de Efésios para aquele momento, mas a nossa vida hoje? Na realidade, o maior privilégio que todos temos é viver com Cristo cada dia, mesmo diferente do que aqueles tiveram a oportunidade de viver com Cristo. Se bem que já quando Paulo ele escreveu a Efésios, eles ainda tinham as informações de um Cristo que esteve próximo a eles. Muitos deles tiveram até contato, outros não mais. Mas mesmo que nós estejamos tão distantes, ao mesmo tempo estamos muito próximos em relação realmente a esta dádiva suprema que é Deus nos falando através das cartas que principalmente Paulo as escreveu e no caso especificamente é de Efésios. Então a bênção que desfrutamos hoje é quando mergulhamos, imergimos no conceito bíblico que nos traz esta preciosa revelação que nos motiva, nos impulsiona a vivermos esta fé. E
também Paulo, quando escreve, ele parece não estar escrevendo somente para aquele povo, direcionado especificamente para aquele povo. Mas quando a gente lê, a gente sente que também foi escrito para nós. E com isso, ao lermos e sentirmos isso também, nós podemos entender, ou pelo menos estar mais próximo do que Paulo estava sentindo e do que os efésios sentiram ao receber a carta, né? Essa bênção. E dentro disso, Cido, a gente vê um fato interessante, porque, como diz o próprio autor, o cenário ele abrange toda a extensão da história da salvação, desde a eternidade passada até as ações divinas cheias de graça em Cristo, com a própria eternidade futura que está diante de nós. Então é uma abrangência total. Como disse, a carta aos Efésios foi como a carta comparada a uma montanha, aos Alpes, né? Porque lá foi dada para nós a visão plena. É como quando subimos a uma montanha e temos uma visão. Ali tem, em Araçoiaba da Serra, tem a Fazenda Ipanema. E quando você for visitar Araçoiaba da Serra, não deixe de ir à Fazenda Ipanema. Né? Vai à igreja e vai à Fazenda Ipanema. Já anotei aqui, ó. Ainda não lá fui. É uma fazenda maravilhosa, lá tem uma questão histórica muito profunda em respeito à primeira siderúrgica do Brasil, enfim. Olha só. Então, lá no alto, você contempla a cidade de Sorocaba, as cidades das regiões, enfim, é uma visão magnífica. Privilegiada. Privilegiada. Assim foi a carta de Paulo aos Efésios para nós. Né? Essa visão muito assertiva que vocês trazem aqui para a lição é muito interessante. Olha, era para eles, mas também é para nós. Nós estamos com uma visão privilegiada do grande conflito, né? Sim. Na lição 12, a gente estudou aqui, se você não viu esse vídeo, volta aqui no canal que você vai assistir, a gente conversou sobre isso. E ele fala muito da graça, ele fala do contrassenso, ao mesmo tempo que ele exorta o povo de Efésios, ele também mostra que é possível essa graça por meio de Cristo, e ele vai falar que nós somos redimidos na fraternidade através de Cristo Jesus. E aqui vem uma pergunta que talvez para alguns a resposta pareça óbvia, mas o óbvio precisa ser dito, sabe, pastor? Às vezes o óbvio precisa ser lembrado. O que Deus fez por nós, por meio de Jesus Cristo, que Paulo faz tanta questão que o povo lá, né, de Éfeso, lembre, e por que é tão importante a gente lembrar do que Cristo fez por nós. Essa entrega de Cristo para nos substituir numa cruz, em morrer em nosso lugar, não tem preço. E não tem nada que substitua tal fato, porque nada seria possível ser feito pelo ser humano a não ser isso, pagar o preço do pecado da transgressão, porque o salário do pecado próprio, o apóstolo Paulo em Romanos 6,23 diz, o salário do pecado é a morte, e ponto final. E seria ponto final, não é, Cido? Todavia, o próprio texto ele não traz um ponto final, ele traz uma vírgula. Mas o dom gratuito, né, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, essa dádiva preciosa oferecida por Cristo é algo que nos acompanhará por toda a eternidade. Né? E vamos ser gratos a Ele sempre por isso. Então, o presente maior para nós é esse. Amém. E ser redimidos nessa fraternidade, aqui também, como criados em Cristo, abençoados por Ele, salvos por Ele, como a gente viu no plano da salvação, também é que possamos praticar boas obras, essa fraternidade, o olhar para o outro, né? O olhar para o nosso irmão, aprendendo com isso. Né? Então, esse é muito interessante isso para nós, nos coloca dentro dessa questão, né? E nos coloca também dentro da intimidade com Deus. Ao buscarmos mais essa intimidade, como Paulo coloca, nós podemos então ter ações mais fraternas com os nossos irmãos. Diante do que o Cido acabou de falar, querida apresentadora Johanna, eu queria destacar um fato, aproveitar e fazer uma merchandagem aqui rapidinho, né? Eu tenho um programa chamado Promessa e Prece. Olha só. Essa programação ela vai ao ar todo dia. E este programa, hoje o texto que eu usei foi a carta não de Paulo, mas de Tiago, que diz que a fé sem as obras é morta. Então, esta fé que nós exercemos e queremos vivê-la em Cristo, ela é uma fé, quando se é autêntica, ela vai gerar automaticamente obras.
Não para que estas obras sejam meritórias para a nossa salvação, mas como consequência desta salvação. Porque salvação só tem em uma única fonte, Cristo. Ele é a única fonte de salvação, mas como resultado, a salvação ela nos leva a viver esta fé fraternal que o Cido citou. E eu acho isso muito bonito, essa construção que Paulo nos traz através do livro de Efésios, né? Primeiro, ele leva o povo a tomar consciência do estado pecaminoso que eles estão. E como isso vai decaindo e as ações vão ficando cada vez mais aparentes. Ele mostra que é a graça por meio de quem? De Cristo Jesus. Ele mostra também que é importante estarmos conectados em fraternidade e, ora, sair desse exercício de pecado é por meio do sacrifício de Cristo, mas não sozinho, juntos, como igreja, como corpo desse Cristo que nos salvou. E aí a gente entra na parte de terça-feira, onde diz que nós somos a igreja do Deus vivo. Eu não sei para você, Cido, mas isso para mim é muito emocionante, é um privilégio. Como você se sente sabendo que você faz parte da igreja do Deus vivo? Então, é um privilégio, é uma satisfação e é uma alegria, porque quando a gente lê nos textos que Paulo escreveu, né, colocando sempre a igreja e conclamando sempre a igreja, colocando-a como corpo de Cristo e nós como pertencentes a esse corpo, né, então assim, a gente começa a olhar um pouquinho mais profundamente. O que eu sou? A que parte eu pertenço nesse corpo? E é mais interessante quando a gente descobre que qualquer parte que eu pertença nesse corpo, ela é extremamente importante, porque sem ela o corpo está desconectado, o corpo está necessitado de alguma coisa, está em falta, né? E é muito gostoso a gente ler, entender e se apossar dessa questão de estar pertencente. Então é uma sensação de pertencimento. Paulo nos convida a pertencer e nos coloca como devemos fazer isso, né? E Cido e Johanna, o que me chama a atenção é que quando o texto fala somos a igreja, eu não sou a igreja. Porque havia um conceito por aí dizendo assim, a igreja sou eu. Não, a igreja não sou eu. Eu faço parte da igreja, porque a igreja é um corpo, né? E um corpo não é feito só de um item. Um corpo é uma complexidade maravilhosa da criação de Deus. Então, eu e você que me assiste agora, que nos assiste, nós somos a igreja. Por isso ninguém pode dizer, eu não congrego, eu não faço parte, mas eu sou a igreja, faço parte da igreja de Cristo. Você, para fazer parte da igreja de Cristo, você tem que frequentar a igreja, você tem que participar das atividades da igreja. Muito bom. E aqui tem um convite, porque assim, fazer parte dessa igreja é uma vantagem no grande conflito, porque você está do lado que vai ganhar, que já é o vencedor, na verdade, porém, ela requer algumas responsabilidades, né? E Paulo ele faz um chamado de fé através da unidade. E ele pede para o povo, né, de Éfeso, ali, do povo que é a direção da carta de Efésios, para deixar algumas coisas e para fazer outras. Que pedido é esse? Quais são essas coisas que Paulo pede para que eles deixem? E quais são as coisas que ele pede para que as pessoas possam fazer e se elas ainda são pertinentes para os nossos dias? Então, pertinentes elas são para os nossos dias, porque, como eu tinha comentado no início, né, a carta de Paulo nos coloca como atual. Nós somos, ao lermos ali, nos identificamos com ela e nos identificamos com esses fatores também. Então, deixar muitas das coisas, Paulo esclarece para eles que agora eles eram novas criaturas, pela verdade que ele colocou para eles, que agora pertenciam ao reino de Deus. Então, a morte de Cristo lhes tinha dado também pertencer a esse plano da salvação, né? E deixar as coisas do passado, para que pudessem olhar para as novas coisas, se apropriar das novas coisas. E como igreja também. Então, como igreja no corpo, né, deixar de fazer muitas coisas que pudessem, por exemplo, escandalizar a igreja em algum momento, né, e mudar o seu jeito de ser, mudar a sua forma de enxergar e de ver, né. E estando com Cristo, a gente é totalmente mudado, né? E Cristo é o nosso padrão, né, o nosso exemplo por excelência. E há um fio de ouro que percorre do primeiro ao sexto capítulo, ao último capítulo de Efésios, que se chama unidade.
Então, o que se espera de todos nós, como membros do corpo de Cristo, transformados, restaurados, é que vivamos esta unidade que é basicamente sustentada pela graça salvadora, que é o amor grandioso de Deus por nós. Então, como disse aqui, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros. Qual é esta verdadeira ação? É o amor de Deus em nosso ser, em nosso coração, que nos faz odiar as coisas pecaminosas e amar cada vez mais as coisas bondosas, maravilhosas e preciosas que devem fazer parte da nossa vida cristã. Ou seja, amar a Deus e fazer parte da Igreja de Cristo, comunidade, requer ação. Requer um posicionamento, né? Ele fala muito disso, de se manter firme, né? O livro de Efésios fala muito disso, se manter firme, posicionamento, ação. Talvez a gente esteja hoje falando para as pessoas que pensem que não. Nossa, Jesus, né? Tá bom, eu amo Jesus, mas eu não vou mudar nada. Eu vou continuar como eu estou vivendo. Então, a ação do Espírito Santo ainda precisa ser de maneira mais incisiva. E tem uma maneira de você conseguir fortalecer isso, por meio do estudo da palavra, leitura da Bíblia, indo na igreja. Talvez você acompanhe a Igreja Central há tanto tempo e nunca nos visitou. Fica aqui meu convite. Venha viver em comunidade aqui com a gente, essa unidade. Ou lá em Araçoiaba, né, pastor? Claro. Talvez tenha alguém de Araçoiaba. Salto de Pirapora, Capela do Alto. Toda aquela região ali. Né? Então, isso é muito importante, ter esse nível de consciência de que, realmente, em Jesus somos mais que vencedores, mas essa unidade, ela faz parte da nossa caminhada nesse grande privilégio que é fazer parte da Igreja de Cristo. E quase chegando por final, né? Nós temos ali a parte de quinta-feira que vai falar de receber e transmitir a graça. E eu acho isso lindo no livro de Efésios, porque ao mesmo tempo que Paulo exorta, ele dá a solução também. Ele não simplesmente chega, fala o que é que está errado, o que é que eles precisam mudar, mas ele dá a solução por meio da graça salvadora de Cristo. Como hoje, pastor Alama, eu posso continuar recebendo essa graça e doando ela para o meu próximo, através do que Cristo faz em mim, né? Porque é só através do sacrifício dele. Na realidade, Johanna, o próprio Cristo nos disse que mais bem-aventurado é dar do que receber. Por que existe essa a bem-aventurança, este benefício tão grandioso nisto? Porque a vida cristã, ela se trata da seguinte forma: quanto mais você fizer pelos outros, mais você será beneficiado. Então, isso é um fato que vai lhe dar condições de prosseguir com firmeza, amando e cuidando e zelando, e com contrapartida a isso, Deus te dando plenas forças para você prosseguir, que vem como naturalmente desta ação, né? Então, é uma ação natural e preciosa da atuação de Deus em nossa vida. E é incrível que tudo aponta para Cristo, né, Ciro? Sim, sim. Conforme o pastor Alama falou, aqui eu também menciono o texto de Efésios 5, o verso 1, que nos diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Né? E o próprio texto também nos leva a pensar que devemos refletir Deus em nossos relacionamentos, porque somos luz. Então, se imitamos, devemos conhecê-lo para poder imitá-lo, não é mesmo? E com isso, ao imitá-lo, nós também podemos refletir luz. E é isso que é o grande convite de transmitir isso que nós recebemos de Deus através da graça. E a gente só vai ver isso realmente na prática. Na prática, no dia a dia. Porque lá no contato, na informalidade, no trânsito, na escola, no trabalho, é ali que as pessoas realmente enxergarão quem somos nós. E se nós saímos para o trabalho, levando conosco a presença de Cristo, a convivência, a comunhão com Ele, ali as pessoas enxergarão isso em nossa vida também. Muito isso também bom. No vivenciar do dia a dia também, né? Que vai nos fazendo mais naturalmente sermos esse reflexo dessa luz, né? Exatamente. E olha, nosso tempo está quase chegando ao final. Teríamos ainda muito mais, porque Efésios realmente é um livro assim encantador e de uma profundidade sem tamanho, né? Então eu quero te dar a oportunidade, Cido, de fazer um resumo de como a lição, né, essa lição te marcou, quais são os principais pontos que você gostaria de destacar antes da gente finalizar. O que eu senti bastante dessa essência de Efésios que a gente está falando, de toda a lição, é que assim,
nos fala sobre o milagre insondável do amor de Deus por nós. Essa revelação para aquele povo que já tinha ouvido alguma coisa, porque Paulo já tinha passado por ali antes de escrever a carta, né? Mas isso trazendo para nós, sermos imitadores de Cristo. E para isso, sermos conhecedores, nos envolvermos no conhecimento, na palavra. A igreja é um grande ponto onde a gente pode se encontrar e se envolver com isso, porque você vai ter muitas mensagens, você vai ter oportunidade, né, de aprender, de ouvir e depois também de falar ou de comentar, enfim. Isso que nos é trazido, essa questão de podermos e sermos participantes, tomarmos posse da cruz, né, da morte de Cristo que morreu em nosso lugar, tomarmos posse dessa graça e podermos viver com isso, conviver com as pessoas e podermos falar para elas sobre o plano de salvação, isso para mim foi maravilhoso, né? Uma sensação muito boa de que Paulo estivesse conversando comigo ao ler a carta, né? Teve uma das lições, acho que creio que foi a primeira das lições que a gente aprendeu, que nos pedia para lermos o capítulo, a carta toda, de 1 a 6, né? Os 6 capítulos de uma vez só. E dizia que seriam uns 15 minutos ali, mas foram maravilhosos 15 minutos lendo a carta de Paulo. Amém. Pastor, e suas considerações? Faça um breve resumo para a gente do que foi esse estudo sobre o livro de Efésios. Eu olho para esta carta, é uma das que eu muito aprecio também. Ela é muito esclarecedora, é uma carta que ela se aplica a toda a nossa vida, independente de época, período, estamos sendo inseridos nesta carta hoje também. E interessante que ela conclui, Paulo falando sobre a questão de guerra, de soldado, de armadura, né? Hoje estamos acompanhando um triste conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Todo soldado que vai ao campo de batalha, vai à linha de frente, ele vai com a grande certeza de que ele ou vai voltar vivo ou vai morrer ali. E hoje nós estamos também vivendo neste mundo diante de uma grande guerra, onde podemos ter plena certeza de que estamos diante da vida ou da morte. Mas Deus nos deu toda a armadura necessária, toda a proteção necessária, todo o cuidado necessário para que encontremos a vida no final dela. Ele diz assim, Ele nos colocou à disposição a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação e o que é mais importante, a própria presença dEle, o Espírito Santo. Então, nesta batalha, nesta guerra, temos muito mesmo que levar em consideração que a vitória é certa, por estarmos com Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Isso é reconfortante, né? Sim. Olha, o nosso estudo da lição chegou ao final. Quero agradecer ao Cido, ao pastor Alama, já vai orar para a gente finalizar. Mas antes, eu quero te lembrar de adquirir a lição do próximo trimestre. Olha que tema, Missão de Deus, Minha Missão. Se você ainda não fez a sua assinatura, procure uma igreja adventista mais próxima de você ou acesse o site da CPB e lá você vai poder adquirir e vai acompanhar de maneira mais eficiente aqui o nosso estudo central. Pastor, você pode orar para a gente finalizar? Claro. Senhor, lhe agradecemos muito mesmo, porque durante todos estes 3 meses, o Senhor nos proveu o alimento fortalecedor para a nossa caminhada cristã através da carta inspirada que Paulo escreveu, a princípio para uma igreja, para a cidade de Éfeso, para a irmandade que lá estava, mas ela nos alcançou, porque o Senhor assim queria que ela chegasse até nós, porque ela também nos fortalece, ela nos ilumina e ela nos mostra realmente como viver uma vida cristã que seja semelhante à sua. Portanto, ó Deus, capacite cada querido que está agora nos acompanhando, para que tenhamos plena convicção de que a vitória é certa e em breve estaremos com o nosso precioso Salvador Jesus Cristo. Oramos agradecidos e agradecemos no nome de nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Amém. Nós ficamos por aqui e até a próxima temporada do Estudo Central.